todos. Nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Jesus, Mateus 4:25. A multidão continua seguindo na ânsia de encontrá-lo, mobilizando os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Com essa leitura, então, estamos dando início ao nosso encontro da noite para estudar mais uma lição do Evangelho que a doutrina espírita revive para nós. Hoje teremos a colaboração do amigo Márcio, é da casa mesmo, já falou várias vezes para nós aqui. Com certeza será de grande importância para nós, onde ele estará analisando o tema Muitos os chamados e poucos os escolhidos, um convite à transformação. Então nós vamos entender, com a explicação do Márcio, o que representa esse tema. Todos nós, será que somos chamados? Todos poderemos ser escolhidos? Então vamos entender com Márcio esse tema de grande importância, Chamados a quê? Escolhidos para quê, Então, todos são bem-vindos a esse encontro, os irmãos aqui presentes na casa, outros que irão ouvir, assistir a palestra também, ela está sendo gravada para as redes sociais. Então nós vamos nos preparar intimamente para entender bem as explicações e com esse entendimento estarmos
utilizando esses conhecimentos, né, para nos transformarmos moralmente, espiritualmente. Isso que vai realmente ser importante para nós. Então nós vamos fazer a nossa prece, pedir o amparo da espiritualidade para todos nós, para o nosso amigo Márcio, que ele seja feliz nas suas explicações, e a todos os irmãos que irão assistir também nas redes sociais. Procurando então nesses momentos acerenar nossas mentes, nossos corações, para mais facilmente assimilarmos esses conhecimentos do Evangelho, para que de posse desses conhecimentos utilizá-los na nossa vida prática, na nossa vida diária, em todas as situações que vivenciarmos, que possamos estar utilizando esses conhecimentos para bem viver, para contribuir na construção de um mundo melhor. Então, todos nós, com certeza, estamos sendo convidados por Jesus, pelos seus emissários, para colaborarmos na melhora de nós mesmos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos de humanidade. Enquanto estamos ouvindo a palestra, com certeza estaremos recebendo as energias do plano maior para nos fortalecer na fé, na coragem, na esperança, na alegria de viver, para que em todas as situações da vida nós estejamos em condições de equilíbrio para vivenciarmos o bem em todas essas situações. Divino Mestre Jesus, confiantes estamos no vosso amparo, na vossa proteção, naturalmente representado por vossos emissários, os benfeitores amigos, os benfeitores espirituais, para que esse encontro seja um encontro de paz, de luz e de aprendizados do bem. Que as vossas bênçãos, Senhor, nos envolva a todos, envolvendo o Márcio no seu trabalho, nas explicações que ele irá passar a todos nós. Uma boa reunião para todos. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui, né? Falar com todos os nossos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que vão assistir depois, né? Vão assistir pelo YouTube. Então a gente vem sempre trazer um pouquinho mais de aprendizado para todos nós, né? Eu sempre falo que o que a gente faz aqui é um momento de estudo, né? Onde a gente busca compreender e entender um pouco mais, né, sobre o Evangelho do Cristo. Porque no decorrer da nossa vida a gente lê o Evangelho várias vezes, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui já leu o Evangelho, né, a se perder de vista, né? E toda vez que a gente volta num assunto, a gente tira uma lição nova, né? A gente percebe e entende aquela história por um outro aspecto, né? E a gente vem hoje falar sobre o capítulo 18, né? Os itens 1 e 2, que fala sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E aí a gente vai entender por que essa parábola ela é um convite, né, à transformação. Por que ela faz com que a gente olhe, né, essa parábola por essa perspectiva, né, da transformação. Então ela faz com que a gente possa, né,
compreender um pouco mais a parábola, né, para que a gente possa refletir sobre a parábola, né, e também inspirar-se, né, através da parábola. A gente sempre, quando a gente pega uma parábola de Jesus, a gente tem que imaginar que essa parábola, né, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ela tem toda ali uma concepção, né, dos costumes da época. Então Jesus escrevia de forma simples, às vezes até com um linguajar mais popular, porque a intenção era fazer com que essa mensagem ela chegasse na população mais simples, na população mais, vamos dizer assim, né, no povão, né, como a gente diz, no povo, né. Então, às vezes a gente olha, a gente escuta a parábola, a gente lê a parábola, e às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas essa parábola, né, Jesus está, por ser Jesus, com esse tipo de linguagem, né, as pessoas às vezes, né, passam assim, às vezes até questionar a parábola. Então, a gente vem fazer um estudo sobre a parábola, para quê? Para a gente poder ter essa compreensão, né, da parábola, para a gente poder refletir sobre o que Jesus traz para a gente ali, né, nas parábolas. Então, por exemplo, nessa parábola, né, a gente vai entender um pouquinho, né, compreender um pouquinho o que é o festim de bodas, né, à luz da doutrina espírita, né, para a gente poder compreender qual a nossa responsabilidade em relação ao festim de bodas, né? A gente vai, né, através do estudo, compreender que essa parábola, ela trata um pouco mais sobre a questão da reforma íntima, né? A reforma íntima, ela vai ter ela tem a sua importância na evolução, né, do nosso espírito, né? Então a gente vai refletir sobre a questão do rei, né, que cita na parábola, né, as necessidades que a gente tem, o que a gente precisa para participar desse banquete. Será que nós somos os escolhidos, né? Será que nós fomos escolhidos, né, a participar desse banquete? E será que nós estamos nos preparando para participar desse banquete? Será que no final nós vamos ser, né, os escolhidos, como diz a parábola, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então a gente vai buscar, né, através da doutrina, através de escritores espíritas, né, a gente vai buscar aprofundar um pouco mais, né, sobre essa perspectiva. Então, a gente tem, né, na parábola, que está previsto, está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 18, né, ela traz, essa parábola ela é rica em simbolismo, né, porque ela faz esse convite à reflexão, né, ela faz esse convite a buscar, né, o equilíbrio, né, a evolução espiritual, né, e traz para a gente a perspectiva da vida eterna, né? Quando a gente fala da vida eterna, nós somos espíritos imortais, né? Então a gente está aqui há várias e várias encarnações, e isso nos faz pensar também, né? Essa era uma perspectiva, até se a gente pegar um estudo, pegar Chico Xavier, Chico tinha essa visão, né, da reencarnação, né, como uma oportunidade, né, como o convite, né, a encarnação seria o convite, né, para esse banquete, né.
Então, a gente vai buscar, através dessa jornada, a nossa evolução espiritual, né? Eu sei que muitos aqui já leram a parábola, conhecem a parábola, mas eu gostaria de reler a parábola. É uma parábola curtinha, né? Então, eu vou ler aqui só para a gente poder entender toda a concepção do estudo. Então, vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, os bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então, essa é a parábola, né, que vai fazer com que a gente comece a entender toda a concepção quando se fala do rei, né, o convite, os convidados, né, as vestes nupciais, o convidado indigno. Pois bem, mas o que isso tem de impacto na nossa vida, né, no nosso dia a dia? O que isso traz para nós? Uma parábola que foi escrita há mais de 2000 anos, o que ela pode trazer para nós? Então vamos entender um pouquinho, né? Quando cita o rei, o que é o rei, né? O que é o rei dessa parábola? O rei nada mais é, e ele nada mais, né, simboliza do que Deus, né? Deus que nos convida, né, com o amor e misericórdia para a felicidade eterna. Deus convidou todos nós. Todos nós somos convidados para esse banquete. Todos nós somos convidados à prática do bem, do amor, da caridade, né? A prática da lei de amor. Todos nós, todos os dias, em todos os momentos que temos na nossa vida, ao longo do nosso caminho, nós somos convidados diariamente, né, por Deus para participar desse banquete.
O convite é o quê? O convite, ele representa, né, o Evangelho de Jesus, representa os seus ensinamentos, né, que nos guiam para a salvação. No Evangelho a gente tem um trecho, né, que fala sobre a caridade, né? A caridade, ela representa uma parte da nossa salvação. Uma parte não, ela representa a nossa salvação, né? A prática da caridade. O que é a caridade? É a prática do amor ao próximo, né? Do cuidado com aquela pessoa que está ao nosso lado, a prática da empatia, né? O de se colocar no lugar do outro, né? A caridade que nós fazemos, não somente a caridade financeira, de estar ajudando uma pessoa que está passando por necessidades, de estar dando um alimento para ela, né? Mas também a caridade que a gente faz, né, ao ouvir uma pessoa que às vezes quer falar, que quer conversar, né? A gente pratica a caridade simplesmente ao ouvir. Então, um dos caminhos, né, que esse convite de Jesus, né, ele é para isso. Esse é o convite, é a prática do bem, a prática do amor. E essa prática da lei de amor, ela vai cada vez mais nos aproximar do Criador. Então, a nossa salvação, ela passa por esse caminho, né? Então, nós estamos sendo convidados. E aí, o que nós estamos fazendo com esse convite, né? Então, os convidados, né, lá na época de Jesus, quando na parábola, né, Jesus começou lá pelo povo hebreu, né? O povo hebreu foi o primeiro que Jesus começou lá, né? Através dos ensinamentos de Moisés, né? Depois veio Jesus. Nessa época, né, o povo hebreu era o único que era, a gente fala monoteísmo, né? Ele tinha um Deus só. Porque todos os outros povos amavam a multidão de deuses, ele era o sol, Deus a lua, a água, o fogo, enfim, né? E teve muitos povos, né? Muitas pessoas, né? A gente, na parábola, ele fala dos povos daquela época, né? Se a gente trazer para hoje, né, a gente pode entender o que? Os convidados, muitos recusaram, né? Na primeira parte da parábola, Jesus convidou, né? E muitos recusaram. E até hoje continua assim, né? Muitos recusam, porque às vezes a gente se perde com as oportunidades da vida. O mundo é um mundo materialista. Não que o bem material ele não seja importante, claro que é, né? Nós precisamos do dinheiro para sobreviver, todos nós queremos ter uma boa moradia, todos nós queremos ter um bom carro, né? E essa parte, a riqueza, ela faz parte também do processo, né? Do nosso processo de evolução, porque a riqueza ela faz com que o mundo se transforme. A riqueza ela faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, ela faz com que se tenham estudos melhores. Se hoje a gente vê, né, hoje se vive muito mais tempo, né, a perspectiva que se tem hoje de vida, ela vem através do quê? Ela vem através dos estudos que são realizados, das novas descobertas científicas, e para isso precisa do quê? De dinheiro, né? Mas o bem material ele não pode ser a única direção da nossa vida.
Então, quando a gente recebe esse convite, né, a gente tem que saber o convite que nós estamos recebendo e o caminho que a gente quer seguir, né? As vestes nos nupciais que se fala na palestra. Você vai falar, poxa, mas uma parábola que veste nupcial, mas né, qual que é essa veste nupcial? A veste nupcial, na verdade, ela simboliza para nós a nossa reforma íntima, né? Que é a nossa mudança interior. Nós só vamos conseguir participar desse banquete que Jesus nos oferece a partir do momento que nós fizermos a nossa mudança, né? A nossa reforma íntima, né? Mas o que é essa reforma íntima, gente, né? A reforma íntima é o que? É a gente praticar a lei de amor, né? Como eu estava dizendo antes, é a gente seguir os valores que estão no Evangelho, né? Praticar a lei de amor, né? Como o amor, a caridade, a humildade, né? E a maior caridade de todas, que é o perdão. Então as vestes nupciais é isso, né? As nossas vestes nupciais é isso. No banquete servido por Jesus, né? Nós somos convidados, todos nós somos, né? Lembra que lá na parábola o rei convidou, né? Convidou uma parte da população, aí ninguém foi, né? Ele foi lá e convidou todo mundo. Mas quem são, né, os escolhidos? Então os escolhidos são aqueles que têm a veste nupcial, a nossa reforma íntima, que é o nosso processo de reforma íntima. Porque nesse processo, se tem uma coisa que a gente não esconde de Jesus, né, da espiritualidade, né, a nossa intimidade. Porque hoje nós estamos aqui na matéria, então hoje eu escondo de todo mundo. Hoje eu vou lá, eu faço a sopa, né? Mostro para todo mundo que eu estou fazendo sopa. Eu vou lá, eu faço doação, tiro foto, posto para todo mundo, né? Mas e o que está dentro de mim? Quando eu estou fazendo essas ações, por que eu estou fazendo? Qual que é a finalidade dela? No meu íntimo. Tem gente que às vezes, né, não está fazendo com a essência que precisava, com a verdade que precisava, né? Então, quando a gente fala da prática da caridade, da humildade, né, do saber perdoar, é isso, é ser verdadeiro, fazer, mas fazer com convicção de que aquilo que eu estou fazendo é para o bem do próximo e para o meu próprio bem. Porque quando eu falo de perdão, o perdão ele é melhor, ele faz mais bem para mim do que para o outro, né? E então assim, essa veste nupcial, né, que cita na parábola, é isso, é a nossa condição enquanto espírito, né? E a partir do momento que eu sigo esse caminho, o que eu estou fazendo? Eu estou evoluindo espiritualmente. Então eu vou chegar lá no final, né, dessa encarnação, uma pessoa melhor, né, com o meu espírito melhor, mais evoluído, passando essas barreiras, né? E o convidado indigno, né? Então o convidado indigno, quando o rei chegou para aquela pessoa que sentou e ele falou, olha, você não está com as vestes nupciais, então seja retirado, né? E que, né, vá para a área exterior e que lá haverá ranger de dentes, né? Enfim. Então o que é? Ele simboliza isso, né? Simboliza aquela pessoa que esteve ali, né?
e que passa, né, por essa existência, vamos dizer assim, e que não consegue melhorar. A pessoa que às vezes faz a prática da caridade, por exemplo, mas com segundas intenções, né? Tem gente que às vezes pensa assim, eu vou ajudar aqui, vou ajudar aquela instituição ali, porque eu ajudando ela eu vou receber alguma coisa depois. Infelizmente tem muita gente que pensa assim, né? Eu estou com a mão, mas eu seguro com a outra, né? Então assim, essa pessoa, por mais que ela esteja praticando a caridade verdadeiramente, né, ela não está fazendo uma transformação, ela não está fazendo a sua reforma íntima, né, de olhar verdadeiramente, de pensar em todos os sentimentos que está envolvido nessas ações, né. Às vezes a pessoa ela tem ali, ela tem aquela, que eu citei aqui, né, ela fala a falta de autenticidade e a incoerência entre a fé e as ações, né? Eu venho na reunião, né, aqui na reunião espírita, eu escuto a palestra, eu venho toda segunda-feira eu estou aqui, mas às vezes eu sento aqui, o orador está falando, aí a minha mente já vai lá para fora, eu estou pensando que hoje tem jogo do Palmeiras e Corinthians, né? Então o cara já está aqui, já vai, nossa, mas tem jogo lá, né? Não está pensando, não está focando naquilo que é importante, né? E aí eu saio daqui, cumpri o meu cronograma. Eu tinha aqui na reunião, eu vim aqui, mas e o que eu absorvi da reunião, né? Eu busquei de fato o conhecimento, eu vou praticar de fato, né, aquilo que eu estou estudando, que eu estou ouvindo, né? Hoje a gente tem várias formas de buscar, né, a doutrina. A gente tem livros, a gente tem as palestras no YouTube. Tudo bem, eu posso ler, posso ouvir, mas eu estou trazendo isso para a minha vida, estou trazendo isso para a minha realidade, ou eu vou ser um convidado indigno, que tive tudo à minha disposição e não absorvi. Eu demonstrei para todo mundo que eu era, mas intimamente eu não consegui absorver, né? Eu não consegui fazer esse processo de transformação, né? Esse processo, a transformação íntima, porque é ela que é importante, né? Não é eu tirar foto para mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, mas sim o meu sentimento, aquilo que está mudando dentro de mim. Isso sim é importante, né? Então, a parábola, ela traz para a gente algumas lições, né? Então, ela enfatiza a simples aceitação do convite, não garante a entrada no banquete, né? É necessário um esforço individual para se transformar e se adequar às vestes nupciais, né? Através da prática da lei de amor. Então nós temos sim que nos esforçarmos. Nós somos seres imperfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos. Seres perfeitos, né, são muito difíceis, né? A gente fala, né, do Chico, né? Mas o próprio Chico falava que nem ele era perfeito, né? Ser perfeito foi Jesus. Nós não. Nós, enquanto homens, matéria, nós somos imperfeitos. Então, nós temos que buscar todos os dias, né, a prática da lei do amor. Através do quê? Através da prática da caridade, através de exercermos a nossa paciência, né? Paciência para com os idosos, paciência para com as crianças, né? A gente vive tempos difíceis no nosso país, né? A gente vive tempos políticos difíceis. Então, às vezes, a pessoa não gosta de A ou B, né? Mas tome cuidado. Para quê?
para não alimentar um sentimento muito negativo em relação a determinado candidato, a determinada pessoa, né? Porque é simples, a gente fala assim, ó, mas eu não gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro está em Brasília, está não sei na onde, mas eu não gosto dele. E tem pessoas que nutrem um sentimento muito ruim, né? Em relação ao Bolsonaro, em relação ao Lula, em relação a outros, né? A outras figuras políticas. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque isso não é um detalhezinho, né? Isso não é um detalhezinho. A gente tem que pensar no sentimento. O que esse sentimento provoca em mim? Quando eu vejo a figura A ou B, o que essa pessoa traz para mim enquanto sentimento? Né? Então, a gente tem que pensar nisso para a gente poder trabalhar isso, né? E eu estou dizendo em relação às questões políticas, mas também a gente tem no dia a dia. Às vezes eu tenho um primo na família que eu não gosto dele, né? Esse sentimento que eu estou nutrindo com aquele primo, né? Com aquela pessoa que está no meu ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ir melhorando, se adequando, se transformando. E a transformação, ela é de fora para dentro. Ela não é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Então, a transformação, ela parte de nós. Eu tenho que mudar primeiro. Eu tenho que cuidar das minhas vestes, né? Tem um trecho do Evangelho, né, que ele fala o seguinte, que é preciso, antes de tudo, sobre a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, assim, é isso, é buscar essa transformação, né? Tem um outro trecho aqui, lá do Evangelho, né, que é aquele pedacinho, que vendo isso, o Senhor mandou convidar todos, né, os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Então, o banquete, ele é servido para todo mundo. Para todo mundo. Os bons, os ruins, ele é servido para todo mundo. Basta cada um, né, dos convidados buscar, né, ser melhor, buscar a sua transformação, né, para que a gente possa a cada dia mais estar mais próximo, né, mais próximo de Jesus, mais próximo de Deus, porque a gente passa por alguns caminhos, né, que às vezes são mais fáceis. E às vezes, se a gente não tiver imbuídos, né, e confiantes naquilo que a gente quer e naquilo que nós precisamos, a gente acaba às vezes pegando um caminho que vai nos trazer muito sofrimento. Eu vi uma reportagem essa semana que é uma coisa que faz com que a gente pense e avalie muito bem o momento que a gente vive, de equilíbrio, de confiança, né? De acreditar naquilo que eu quero para a minha vida. Eu vi a história de uma moça, que ela deve ter seus 29 anos, tá lá em São Paulo. Ela é médica, formada, com CRM e tudo. Há 3 anos ela se perdeu nas drogas, entrou no crack e não consegue sair. Então, sim, é uma pessoa instruída, né? Uma pessoa cheia de conhecimentos. Mas como que ela estava no seu íntimo? O íntimo dela, muito provavelmente, estava cheio de questões a serem resolvidas. Então, assim, essa parábola
ela nos convida, né, a ter esse tipo de reflexão. Eu estou cuidando da minha reforma íntima, eu estou trabalhando para ser melhor a cada dia, né? Então Deus nos convida constantemente, através de todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento, né, de amor ao próximo. E nós estamos aceitando o convite? Eu estou preparado para esse convite, né? Preparando-se para a festa, né? A reforma íntima, ela exige mudança de comportamento, abandono de vícios, cultivo de virtudes como o amor, a caridade novamente, né? E a justiça social. Vocês veem que em todo momento a gente usa a caridade, né? Porque, como diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela nada mais é que o amor em ação. Para fazer a caridade, eu preciso de alguma forma fazer alguma ação, né? Eu não faço caridade só, eu posso, lógico, né? Existe a caridade que eu faço através de uma vibração, de uma oração para aquela pessoa, né? Mas mesmo assim, eu estou tendo uma ação de orar para ela, né? Ação de fazer a vibração para ela. Então a caridade nada mais é que o amor em ação. E quando eu pratico a caridade, obviamente eu estou evoluindo espiritualmente, né? A caridade verdadeira, a caridade pura, sem interesse, né? Então eu estou fazendo esse processo de transformação, né? Superando os obstáculos, né? A hipocrisia, a falta de verdade, a incoerência entre crenças, né? E ações que são obstáculos e que impedem a nossa entrada no banquete celestial. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a hipocrisia. Quando a gente fala, esses dias eu fiz um estudo sobre a caridade e depois do estudo eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim, ó, tem uma parte da caridade que você esqueceu de colocar no estudo. Eu falei, qual? Ela falou, a caridade entre pai e filhos e pais. Por quê? Porque quando a gente se dispõe a chegar em casa, sentar com o seu filho, brincar com ele, sentar com a sua mulher, ouvir o que ela tem para falar, vice-versa, mulher em relação ao homem, né? Essa também é uma caridade, e é uma caridade muito importante nos dias de hoje, nos dias que a gente vive, né, esse mundo com tanta coisa, né? Você se dispor do seu tempo para poder sentar com o seu filho, entender as dores dele, né? Entender o mundo que ele vive, porque se a gente for pensar, o mundo que os nossos filhos vivem hoje, ele é muito diferente do nosso tempo, pelo menos do meu, né? Já faz um tempinho já, pelo menos do meu é diferente, né? Porque na nossa época a gente tinha as nossas dificuldades, mas a gente não tinha a competitividade que se tem hoje. Hoje, né? Antigamente as pessoas não precisavam fazer uma faculdade, né? Porque o cara se virava ali, ele ia trabalhar, ele ia para uma oficina mecânica, ele ia ser mecânico, ele ia ser pintor, ele ia ser pedreiro, né? A gente sobrevivia, a gente aprendia as coisas, né? Hoje é muito difícil, né? O mercado de trabalho é difícil, o mercado de trabalho é concorrido, né? Então assim, já pensou o que não passa na cabeça desses jovens de hoje, sob a perspectiva de futuro? Então, os pais, né? Nós temos que exercer essa caridade, essa prática de sentar com o filho, de conversar, de entender as dificuldades, as dores, né? Para que a gente possa auxiliá-lo a tomar as melhores decisões, né? Os melhores caminhos. Então, a gente não pode ser hipócrita ao ponto
de achar que, não, isso aí se resolve, ele vai, né, seguir o caminho. Então, a gente tem que ter essas reflexões para a gente poder ir superando esses momentos, né? Então, assim, em relação a uma breve conclusão sobre a parábola, né? A parábola do festim de bodas, ela nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa postura diante dos ensinamentos de Jesus, o nosso compromisso com a nossa evolução espiritual. A jornada espiritual é um processo contínuo e exige dedicação, perseverança e a busca constante do autoaprimoramento. Então, é um compromisso nosso. Da mesma forma que eu me comprometo todos os dias a levantar e trabalhar, fazer o meu trabalho corretamente, eu tenho que me comprometer com a minha evolução moral e espiritual, né? Então, que esse estudo seja para nós um convite à transformação, né? Que a gente busca de forma incessantemente, né, a luz pela verdade, né? Que a gente busca esse crescimento para que quando chegar lá no final, quando eu for acertar as minhas contas, né? Quando eu chegar lá na espiritualidade, na erraticidade, eu chegar lá e a hora que eu pegar lá o meu livrinho de prestação de conta, eu vou falar assim, pô, nisso aqui, pô, eu melhorei, né? Eu consegui, né? Eu consegui melhorar nisso aqui, eu evoluí, né? Então, meus irmãos, era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço novamente a oportunidade, né, a casa, e eu estou sempre à disposição para que a gente possa cada vez mais estudar um pouquinho do Evangelho. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos ter outras dimensões. Entenda, não fomos um engano, as ilusões deste plano nos fogem à compreensão. Somos estudantes peregrinos, não culpemos o destino. Foi apenas mais uma lição. A vida tem segredo indecifrável, só o retorno é inevitável. Toda a matéria volta ao pó. Quem sabe em outras dimensões, livre de todas as ilusões, nosso amor será um só. Talvez ao terminar nossas viagens entre o verde de outras paisagens, floresceremos no mesmo jardim. Se desta vez viemos pelo avesso, ainda teremos outro começo. A morte não é o fim. A vida tem segredo indecifrável, só o retorno é inevitável.
sabe, em outras dimensões, livre de todas ilusões, nosso amor será um só. Talvez ao terminar nossas viagens entre o verde de outras paisagens, floresceremos no mesmo jardim. Se desta vez viemos pelo avesso, ainda teremos outro começo. A morte não é o fim. Se desta vez viemos pelo avesso, ainda teremos outro começo. A morte não é o fim.